Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12, nós vemos assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mais uma vez, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E a mensagem que nós vamos ouvir nessa noite, ela é bem simples. E eu gostaria que vocês gravassem uma verdade bíblica aqui. E a verdade bíblica que nós encontramos na palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, é que no ministério pastoral, o caráter precede a competência. O caráter é mais importante do que a capacidade do ministro. Quando nós olhamos para essa verdade, nós entendemos que existe um grande contraste entre o que acontece no reino de Deus, o que acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo e o que acontece em outros tipos de organizações. Até mesmo aquelas organizações que fazem declarações dos seus valores e que têm um código de ética e que dizem e repetem que sim, é importante que os funcionários e que os líderes tenham cuidado com o seu caráter. A verdade é que nós sabemos que lá fora, o que importa realmente é a competência, é a capacidade ministerial. Com isso, eu não estou dizendo aqui que a competência não é importante, que ser capacitado para a obra de Deus não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui nessa noite, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, é que o caráter é mais importante que a competência. E nós não podemos nos esquecer dessa verdade. E por que nós não podemos esquecer? Porque os ministros, os pastores na igreja local, eles vêm e vão. Eles permanecem pouco tempo, eles permanecem muito tempo, mas a igreja de Deus, ela permanece. E durante a história de uma igreja local, nós veremos que vários pastores e líderes irão passar por aquela igreja. Mas os princípios da palavra de Deus não podem ser esquecidos. E caráter é mais importante que capacidade e competência. O problema, irmãos, é que hoje, infelizmente, a igreja se parece muito com o mundo. Nós acabamos valorizando aquilo que o mundo valoriza. Então, quando nós olhamos para um ministro do evangelho, quando nós procuramos um pastor, nós ficamos muito mais preocupados com os cursos, os diplomas, os títulos que esse ministro tem, onde ele estudou, qual é a sua experiência ministerial. Nós avaliamos e o julgamos
pelo fato dele ser ou não um excelente orador, se é alguém que tem um carisma que impressiona as pessoas, se ele tem aquela presença e é capaz de mobilizar o rebanho. Mas nós não podemos nos esquecer da verdade eterna da palavra de Deus, que nos diz que o caráter é mais importante que a competência. Deus abençoa os líderes de caráter. E quando nós falamos sobre essa verdade, nós precisamos entender que a maneira como nós olhamos para a igreja de Cristo é muito diferente da maneira com que o próprio Cristo olha para a sua igreja. Muitas vezes nós pensamos assim, a igreja que Deus abençoa é aquela que cresce, e cresce muito. É aquela igreja que tem um impacto, uma visibilidade na cidade. É aquela que tem uma estrutura impressionante. Prédios, equipamentos. É aquela igreja que tem um staff e uma equipe, são verdadeiros e bons profissionais. Tudo isso tem o seu lugar. E tudo isso, de certa forma, tem o seu valor. Mas eu já vi muitas igrejas crescerem, enquanto o pastor principal traía a sua esposa por anos. Igrejas que estavam crescendo, mas que existia ali um problema de desvio financeiro. Nós precisamos tomar cuidado quando nós olhamos para o ministro e pensarmos que, de fato, os bons ministros de Cristo são aqueles que são capazes de realizar a obra. Não. A palavra de Deus nos diz que o caráter precede a competência. Volte comigo aí na sua Bíblia. Vamos ver novamente esse texto. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte da primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. Timóteo tinha sido enviado, deixado em Éfeso, para liderar aquela igreja. Nós poderíamos dizer que Timóteo, de certa forma, era o pastor daquela igreja, o bispo daquela igreja. Juntamente com a carta a Tito, 1ª, 2ª Timóteo e Tito formam o conjunto das cartas pastorais, que tem como objetivo dar instruções claras a respeito da vida e da ordem na igreja local. O interessante é que, nesse momento, o apóstolo Paulo se dirige especificamente a Timóteo, aquele que deveria liderar a igreja de Éfeso. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui nós poderíamos encontrar 2 princípios dados aos ministros do Evangelho que são jovens. Eu fiquei muito frustrado essa semana, porque eu descobri que eu não sou mais um ministro jovem. Isso porque eu fui almoçar com o pastor Carlos, ele perguntou a minha idade, ele quase caiu para trás. Depois meu pai ontem foi jantar, lá em casa. E daí ele perguntou a minha idade. Eu falei, pai, 45 anos. Vou fazer 20 anos de casa. Mas já? Mas você está velho. A vontade que eu tinha é, bom, se eu estou velho, o senhor então
primeiro princípio que nós encontramos aqui é que um ministro jovem, ele não deve ser desprezado por causa da sua idade. Veja que Paulo diz o seguinte: ninguém deve te desprezar, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. E a palavra aqui, jovem, refere-se ao adulto que possuía menos de 40 anos. Daí não tem jeito mesmo, porque biblicamente eu não sou mais jovem. Então veja bem que Timóteo, os estudiosos acreditam que tinha por volta dos seus 30 anos. Ele era muito mais jovem do que a maioria dos membros da igreja de Éfeso e era mais jovem do que a maioria dos presbíteros, dos líderes da igreja de Éfeso. E isso poderia ser uma grande barreira, um grande problema. Timóteo, esse homem que não tem muita experiência, esse homem que é mais novo do que a maioria dos líderes da igreja, esse homem que é mais jovem do que a maioria dos membros da própria igreja, como esse homem terá condições de liderar e pastorear a igreja? Mas Timóteo não era apenas jovem. Nós, ao estudarmos 1 Timóteo, percebemos também que Timóteo era alguém que, de certa forma, era tímido. Tinha dificuldade, quem sabe, em se expressar, em se impor como líder. Mas se não bastasse isso, jovem, tímido, a Bíblia também fala que ele não tinha uma boa saúde. Se nós fôssemos contratar um pastor com esse currículo, será que ele passaria na nossa assembleia? Jovem, inexperiente, tímido que só, e além de tudo, vive doente. Sempre tem que se afastar do trabalho. Provavelmente, ele ficaria de fora de qualquer eleição. Mas Paulo diz para esse homem que é chamado ao ministério, que é jovem, que é tímido e que tem problemas de saúde, para que ele entendesse que ninguém deveria desprezá-lo pelo fato dele ser jovem. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma desconfiança dos mais jovens. Por quê? Porque nós entendemos que realmente a maturidade, ela só vem com o tempo e com a experiência. Mas é interessante porque, apesar da maturidade e da experiência ter o seu lugar, a maturidade espiritual e a maturidade de caráter são mais importantes do que a idade cronológica. Por quê? Existem muitas pessoas que já têm uma idade avançada, mas que não são maduros. Se realmente a idade fosse sinônimo automático de maturidade, quanto mais idade nós temos, mais maduros nós seríamos. Mas não é isso que acontece. Por isso, então, Paulo diz para Timóteo: olha, ninguém deve desprezá-lo por causa da sua idade. Muito interessante, porque nós estamos vivendo um momento bem diferente na história da nossa sociedade. Eu estava lendo já há algum tempo e essa semana eu voltei a visitar um livro, O Plantador de Igrejas, de Darren Patrick. E ele vai falar sobre a implantação da igreja, a importância da implantação da igreja, mas ele vai colocar como chave
para o sucesso de uma plantação de igreja o homem, o plantador da igreja, o pastor, o líder. E ele começa então a analisar como andam os homens nos dias de hoje. E ele diz assim que algumas décadas atrás, as mulheres procuravam casar com um homem certo. Não, eu quero me casar com um homem, mas um homem de verdade. E ele diz o seguinte, que hoje as moças já desistiram de procurar o homem certo. Elas já admitem ficar com o homem meio certo, já tá bom demais. E por que isso? Porque, infelizmente, a adolescência tem se prolongado cada vez mais. Os homens resistem à ideia de que tem que amadurecer, de que precisam começar rapidamente a trabalhar, a não depender mais dos seus pais, a até mesmo morar longe dos seus pais, para que eles possam ter uma vida independente. Outro fenômeno que nós encontramos hoje na sociedade é que os jovens, principalmente os homens, eles procuram se casar com uma idade mais avançada. Eles preferem trabalhar, mas continuarem na casa dos pais. Por quê? Porque na casa do pai e da mãe, ele tem subsídios. É interessante porque muitos homens adultos que já deveriam estar na fase do casamento, ao invés de pensarem sobre suas responsabilidades, eles gostam e passam muito tempo na frente da televisão jogando videogame. Agora eu peguei um monte de jovem aí, e muitos que são casados. O problema não é jogar videogame. O problema é você passar 3 horas diárias na frente do videogame. Mesmo depois de casados. Muitos dos jovens que se casam não procuram uma esposa, mas procuram uma segunda mãe. Querem alguém que cuide deles, que, se possível, arrume a cama, que faça a comidinha, que até mesmo administre as finanças do casal. E assim nós estamos vivendo numa sociedade onde nós não temos mais homens. E ele chama esse tipo de pessoa de o menino. É uma mistura de homem e menino. Porque ele já tem idade para ser homem. Mas ele continua com as características de meninos. Muitos não gostam de estudar, não gostam de trabalhar. Procuram ficar o mais tempo possível na casa dos pais. Amam os seus videogames. Se relacionam com várias mulheres, mas não conseguem dar o próximo passo. O passo do noivado, do casamento. Não querem assumir responsabilidades de adultos. Se possível, querem casar depois de terem quitado o seu apartamento e depois de terem viajado o mundo, depois de terem vários diplomas de pós-graduação. Filhos, então, se for considerado entre o casal ter filhos, olha, no máximo 1. Porque é muito caro, dá muito trabalho. Irmãos, nós estamos vivendo essa época, e é interessante porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos essa triste realidade chegando até mesmo nos púlpitos das igrejas. Irmãos, sabe quais são os pastores que fazem o maior sucesso no dia de hoje? São aqueles que são pastores, mas são também influenciadores digitais. São aqueles que têm uma retórica
um discurso, são articulados, eles têm, parece que uma vestimenta própria, né? Um tipo de cabelo próprio, um jeito de se comunicar com as pessoas. São aqueles que têm milhares e milhares de visualizações, mas são meninos, porque não aprenderam de fato a estudar a palavra de Deus e entender que a responsabilidade do pastor é expor as Escrituras e não as suas ideias, expor a vontade de Deus e não massagear o ego da sua audiência. Hoje eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque nós estamos participando de um momento muito importante na vida do Arthur e também da nossa igreja. E é muito significante esse momento, porque nós vemos que um jovem, e é jovem mesmo, 24 anos, como pode, né? 25, 24? 24 ainda. Só outubro, né? 25. Tem assumido uma responsabilidade de homem diante de Deus. E por que eu digo isso? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns pastores jovens, de pessoas que num primeiro momento dizem, tudo entregarei. Não, eu quero um ministério. Mas que diante das primeiras dificuldades, sofrem de desencanto e abandonam o ministério pastoral. Comentei um dia com o pastor Roberto Rodrigues sobre esse movimento de ministros que começam como pastores, mas que não querem exercer o ministério pastoral numa igreja local. Tem o título de pastor, mas querem fazer um trabalho para-eclesiástico, ou numa missão, ou ensinando. E isso é um grande problema, porque existe uma migração. E quando você conversa com esses pastores que não abandonaram o ministério, mas abraçaram um outro tipo de ministério paralelo, muitos deles confessam as dificuldades que tiveram ao trabalhar com a igreja local. E que é muito mais fácil ter um ministério itinerante ou de treinamento do que realmente trabalhar, se desgastar, dar a sua vida para uma única comunidade. Muitos jovens pastores, depois que saem do seminário, ficam reclamando e dizem, mas eu não tenho nenhum campo para servir. Isso não é verdade. Porque a necessidade existe. O problema é que a maioria desses jovens não estão dispostos a servir numa igreja de 50 pessoas, de 30 pessoas, igrejas que se encontram no interior do nosso país. E para essas igrejas, esses jovens dizem, não, isso não é para mim. Mas se for uma igreja que tem uma grande estrutura, que paga um bom salário, que dá uma certa visibilidade, uma projeção, então essas pessoas estão prontas para abraçar esse ministério pastoral. Lógico que todos nós aqui avaliamos com cuidado o chamado do Arthur. E é lógico que em alguns momentos ele testou a nossa fé. E de alguns, mais de uma vez, né, pastor Vitor? Eu sei que alguns de vocês olham para o Arthur e veem que a idade dele talvez seja um empecilho para que ele exerça um bom ministério pastoral. Mas diante das Escrituras, todo esse tipo de argumento cai por terra. Porque
o ministro do Evangelho tem que ter o seu ministério pautado pela sua vida, pelo seu caráter. O Arthur não é perfeito, como nenhum dos outros pastores dessa igreja são. Nós temos deficiências, nós ainda temos que caminhar, nós precisamos ainda crescer na vida cristã, como todos os cristãos. O Arthur é o mais jovem. Talvez o caminho dele seja um pouquinho mais longo, mas isso não o desqualifica para ser um ministro do Evangelho. Em primeiro lugar, então, nós vimos que o ministro do Evangelho não deve ser desprezado por causa da sua idade. E a segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que o ministro do Evangelho deve ser reconhecido, deve ter a sua autoridade pastoral, à medida que ele é um exemplo de piedade. Arthur, se você quer realmente ser reconhecido como um pastor, um ministro do Evangelho, você precisa ser um exemplo de piedade. Existem basicamente dois tipos de liderança. O primeiro tipo de liderança é baseada no poder, na posição, no título que a pessoa possui. Eu nunca entendi muito bem por que os membros e as pessoas, quando se dirigem a um pastor, né, sempre assim, não é o Alexandre, é o pastor Alexandre. Né? Não é o Vitor, é o pastor Vitor. Não é o Elias, é o pastor Elias. Eu sempre pensei, puxa, ninguém chega para o engenheiro e diz assim, o engenheiro Roberto, né? Enfermeira Sônia, secretária Joana. Irmãos, título não significa absolutamente nada. Nada. A não ser que esse título nos faça ser reconhecidos como servos de Deus e da igreja. Ser pastor não significa que ele é o primeiro. Pelo contrário, ele tem que ser de fato o último. Não significa que ele tem que ser servido, mas sim que ele deve servir a todos. Não significa que ele diz, faça o que eu falo. Não. Significa, faça o que a palavra de Deus diz e o que você vê em mim como exemplo de caminhada cristã. O segundo, então, tipo de liderança nos fala não da posição, da autoridade, mas sim nos fala do exemplo. E é isso que, biblicamente, nós encontramos nas Escrituras. Nesse sentido, a liderança não é algo que se dá, mas é algo que se adquire com o tempo e com a nossa vida. Você vai ser ordenado ao ministério pastoral. Será que quando você sair daqui você vai ser mais espiritual? Você vai pregar melhor? As pessoas vão começar a te referenciar e beijar as suas mãos? Não, não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo o Arthur. Mas agora, com a sua responsabilidade, não apenas de ser um cristão, mas de ser um líder espiritual, que lidera pelo exemplo. E é interessante porque aqui ele dá uma lista das áreas em que ele deve ser exemplo. Na palavra, e aqui na palavra não é na proclamação da Bíblia, tá? Na palavra aqui é no seu linguajar, no uso das suas palavras. Um pastor tem que ser exemplo na maneira em que ele escolhe e expressa, sim,
as suas ideias. Ele tem que ser um exemplo na sua comunicação. Ele precisa ter uma comunicação sadia. Ele não pode ser fofoqueiro. Ele não pode ser maledicente. Ele tem que ser um exemplo. Arthur, você já ouve, escuta muitas confissões, coisas particulares. Imagine se tudo aquilo que você ouve, você sem nenhum cuidado repassa para as outras pessoas. O seu ministério então está fadado ao fracasso. Não existe credibilidade. Um exemplo na palavra. Um pastor que fala mal dos outros, isso é impensável. Um pastor que fica reclamando de tudo, que não demonstra gratidão, não é um exemplo para os fiéis. A palavra de Deus fala também que você tem que ser um exemplo no procedimento. Isso diz respeito a toda a sua vida, a sua conduta, as suas ações, de fato, as suas obras devem ser contrastadas com a dos falsos mestres. E esse era o desafio que Paulo tinha colocado diante de Timóteo. Timóteo, os falsos mestres são assim, eles ensinam, mas não vivem a palavra. Você, Timóteo, não. Você ensina e vive a palavra. Arthur, você tem que ensinar, mas tem que viver a palavra de Deus. Outro item que nós encontramos aqui é que você tem que ser um exemplo no amor. E essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo João diz assim, ó, quem não ama não conhece a Deus. É um mentiroso. Você diz que ama a Deus, você diz que conhece a Deus, você diz que é religioso e não ama as pessoas, o próximo, os seus irmãos, então você é um mentiroso. Uma vez que essa é a marca dos discípulos de Jesus, não poderia ser diferente, tem que ser uma marca do ministro de Cristo. Não pensar nos seus próprios interesses, mas sim nos interesses dos outros. Não use as pessoas para edificar o seu ministério. Não use as pessoas para que o seu nome seja engrandecido. Não. Sirva. Edifique os outros através do seu serviço, do seu amor. Também você tem que ser um exemplo na fé. E a ideia aqui de fé é uma confiança inabalável em Deus, que é demonstrada principalmente através da fidelidade. Irmãos, a fé não é um exercício intelectual, mas é um exercício prático. Crer é obedecer. Ah, eu creio em Deus. Crê mesmo. Não, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. É mesmo. Porque eu não vejo isso na sua vida. Então veja que a fé é essa confiança que nos leva a uma vida de fidelidade. Por último, Paulo diz, na pureza. Interessante porque Éfeso era um centro, uma cidade marcada pela imoralidade. Até mesmo no contexto religioso. A imoralidade, a promiscuidade estava presente na vida daquela cidade. E, sem dúvida nenhuma, na juventude nós sofremos certas tentações. Se bem que, uma vez, já faz um tempo, né? Eu conversei com o seu Haroldo, fundador da Palavra da Vida aqui, né? Um grupo de jovens, a gente chegou depois de uma pregação dele, e nós perguntamos assim, ele já tinha lá os seus 70 anos. Pastor Haroldo, com essa idade, é mais fácil
ou não lidar com as tentações. E ele nos surpreendeu, que ele disse, não é mais fácil. As tentações mudam, mas elas permanecem diante de nós. E aí foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele abriu a sua carteira. E na carteira ele tinha uma foto da família. E ele disse assim, eu preciso sempre olhar para a minha família. E me lembrar do compromisso que eu tenho com a minha esposa e com os meus filhos. Fidelidade na pureza, sendo um padrão, um exemplo para os outros jovens, para os mais novos e também para com os mais velhos. Pureza em ações, pureza em pensamentos. Primeira verdade, o ministro do evangelho não deve ser desprezado por causa da sua idade. A segunda verdade nesse texto nos fala que o ministro do evangelho tem que ser um exemplo de vida piedosa para os fiéis. Em uma cultura onde nós necessitamos de uma influência de verdadeiros homens de Deus, nós devemos, como igreja, valorizar aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Em meio a uma sociedade onde nós não encontramos mais homens, mas homeninos, nós não podemos simplesmente esperar que esses homens, que são meninos, um dia acordem e resolvam se tornar homens de verdade. Não. Nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços. Também não podemos deixar simplesmente que as mulheres assumam o papel dos homens. Isso não tem nada a ver com machismo, feminismo. Mas por que muitas vezes as mulheres acabam assumindo a liderança dos seus ares, das nossas igrejas? Sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque não existem homens de Deus dispostos a liderar a família, dispostos a liderar a igreja de Deus. É muito mais fácil mobilizar as mulheres do que os homens. Mulheres, nós temos aqui um desafio na hora. Parece 50, 100. Homens, nós temos um desafio. Tem retiro de mulheres? A inscrição acaba logo. Tem retiro dos homens? Vou ficar em casa. A comida da minha mulher é muito melhor do que a comida do retiro. Irmãos, nós precisamos encarar de frente esse problema. Nós precisamos desenvolver na nossa igreja a cultura de termos homens de verdade, não perfeitos, mas comprometidos com a palavra de Deus. Precisamos de jovens que aceitem o desafio de serem pastores, pastores de igreja. Eu costumo dizer que pastorear a igreja local é como trabalhar no chão da fábrica. Ninguém quer, mas é essencial. Arthur, que você seja esse homem de Deus, que você seja esse ministro do evangelho, que você seja esse homem que ama a igreja do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, porque a Tua palavra não nos deixa perdidos. Ela nos mostra de fato o caminho em que devemos trilhar. E hoje nós queremos agradecer, porque juntos como igreja estamos reconhecendo que o Senhor tem chamado o Teu filho Arthur para a obra do Teu ministério. Porém, ele só será capaz de realizar isso se o Senhor o capacitar. Se ele de fato se dispor nas Tuas mãos e seguir o exemplo de Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Arthur e pela vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.
Quero convidar agora o Arthur para vir aqui à frente. Também vou convidar o pastor Vitor para se colocar aqui. Arthur, em primeiro lugar, nesse momento, nós vamos pedir para que você leia um compromisso do ministro. E você vai ler, e se você realmente está disposto a assumir esse compromisso diante de Deus, diante da igreja, você vai assinar esse compromisso, tá bom? Depois nós temos um compromisso da parte da igreja que o pastor Vitor vai nos dirigir. Por favor. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. Eu, Arthur Gabriel Ribeiro da Rosa, diante de Deus e dos membros da Igreja Evangélica Congregacional Atibaiense, consciente da vontade de Deus para a minha vida, prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo para o exercício do ministério pastoral. Ter a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta. Pregar, ensinar e compartilhar a palavra de Deus com fidelidade. Anunciar Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Ser um exemplo de vida cristã para os fiéis e também para os incrédulos. Aceitar, cumprir e fazer cumprir o estatuto da igreja e as decisões da Assembleia dos Membros. Atibaia, 16 de fevereiro de 2020. O Arthur assume aqui um compromisso, solene, assinou inclusive, mas esse também é um momento da igreja. Aliás, antes de eu falar com a igreja, deixa eu perguntar, pastor Alexandre, essa semana está fazendo 1 ano que você está aqui com a gente? Um ano, amanhã. Amanhã? Está velho mesmo. Quando eu falei no início do culto, o apóstolo Paulo, ele testemunha a seu próprio respeito, falando da graça de Deus que o separou para o ministério. E o contexto de Paulo não era de uma igreja constituída como nós temos aqui. No entanto, quando nós avançamos no relato do livro de Atos, nós chegamos lá no capítulo 13, e agora eu tenho uma igreja que se envolve no reconhecimento de Paulo como seu obreiro. E ele é enviado para o campo missionário, ele é enviado para o ministério a partir de uma igreja local. Isso significa que a igreja, ela tem responsabilidade nesse momento na vida de um jovem como o Arthur. Não é apenas ele que sente o impulso, o desejo, a certeza, a convicção de Deus de que o Senhor o quer no ministério pastoral, na igreja local. Esse chamado de Deus, ele é compreendido também pela igreja onde ele está ministrando. E é com base nessa compreensão que nós estamos aqui hoje. Então nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade também. E eu queria que você, como membro da IECA, você que é membro da nossa igreja, no momento que nós formos orar aqui, com imposição de mãos pelo Arthur, nós queremos que você, se você concorda com esse compromisso, você participe da oração de forma ativa, estendendo a sua mão em imposição sobre a vida do jovem, dizendo o amém na convicção, porque é responsabilidade da igreja em 4 áreas. Em primeiro lugar, nós como igreja temos, como vimos aqui na palavra de Deus, na pregação do pastor Alexandre, nós temos a responsabilidade de respeitar esse jovem, apesar de ser mais jovem do que a maioria de nós, mas porque ele está investido de um papel no seio da igreja e da compreensão de que ele tem sido separado por Deus para o ministério. Você se compromete em respeitar, nós temos que nos comprometer em apoiar o seu trabalho, a sua vida, o seu ministério. Nós temos a responsabilidade também de cuidar do Arthur.
E cuidar significa lidar também corretamente, biblicamente, com as suas falhas. Que ele vai cometer os seus erros, as falhas vão aparecer, mas a Bíblia nos ensina como é que a gente lida com isso. Com amor, com respeito, com lealdade. Temos a responsabilidade de cuidar e temos também a responsabilidade de sustentar, na medida em que ele abdica, em que ele abre mão de qualquer emprego, de qualquer trabalho para se dedicar integralmente e inteiramente ao ministério da palavra no meio da igreja, sendo parte da equipe pastoral desta igreja. Essa é a responsabilidade da igreja, respeitar, apoiar, cuidar e sustentar. E eu peço que você manifeste intimamente isso, não visivelmente, mas intimamente, diante de Deus, no momento da consagração do Arthur ao ministério pastoral. E nesse momento, como a palavra de Deus nos orienta, nós vamos impor as mãos sobre esse jovem, consagrando, dedicando a sua vida ao ministério pastoral. E nós vamos orar. Vamos impor as mãos aqui. Quero convidar todos também. Isso. Nós vamos orar assim. Amado Deus e Pai, nesse momento tão importante na vida da tua igreja, onde nós vemos o Senhor levantar mais um jovem para o seu ministério, nós pedimos, nós clamamos a tua bênção sobre a vida do Arthur, que ele possa ser capacitado pelo Espírito Santo a ser um representante do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Que ele possa, de fato, ser reconhecido através de uma vida de piedade. Que ele possa, de fato, ser um exemplo para todos os fiéis e para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Que o meditar na tua palavra, que o proclamar a tua palavra seja sempre de acordo com a sã doutrina. Que a vida possa refletir um amor, um compromisso profundo com o Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, Arthur, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vocês podem se sentar? Enquanto o Arthur recebe os cumprimentos, vou convidar aqui o Valdir e a Tamara para virem aqui à frente. Eles vão entregar 2 presentes da nossa igreja para o Arthur, tá bom? Quando nós pensamos no pastor, nós temos aquela ideia do pastor que fica cuidando das ovelhas, né, nas colinas verdejantes. Mas essa é só uma parte do quadro, porque o pastor também é um guerreiro. Assim como Davi, quando ele deu as suas credenciais ali para o rei, antes mesmo de lutar com Golias, em 1 Samuel 17:34, ele diz assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do seu rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela boca e feri e o matei. Então a gente vê aqui que o pastor, ele é um guerreiro que defende as ovelhas perante as dificuldades, perante os inimigos. E pela graça e misericórdia de Deus, o pastor Arthur tem cumprido esse propósito, tem cumprido essa missão perante os adolescentes e os jovens principalmente. Então é por isso, em nome da igreja, que nós estamos dando para ele 2 presentes para ajudar ele nessa luta.
O sentido do ministério. O fundamento do ministério é o caráter. A natureza do ministério é o serviço. O motivo do ministério é o amor. A medida do ministério é o sacrifício. A autoridade do ministério é a submissão. O propósito do ministério é a glória de Deus. Os fundamentos do ministério são a palavra de Deus e a oração. O privilégio do ministério é o crescimento. O poder do ministério é o Espírito Santo. O modelo do ministério é Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Vamos agora adorar o Senhor com um cântico que vai ser liderado pelos alguns jovens e adolescentes. Vou pedir para eles virem aqui à frente. É um louvor que o Arthur gosta muito. Então nós vamos adorar a Deus juntos com o Arthur com essa música. Depois, o Arthur vai orar e vai nos conceder a bênção do Senhor. Logo depois do nosso culto, ele estará ali à frente para receber os cumprimentos. Glória e honra ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama e o Senhor nos enviou a Cristo para morrer por nós e ser a razão por qual nós estamos aqui hoje reunidos, Deus. Te louvamos por isso, pelo sacrifício único de Cristo, pelo seu amor demonstrado ali, Pai. Deus, que o Senhor esteja conosco e que a gente não encontre outra verdade ou outro sentido na nossa vida que não o que a Tua palavra nos diz, Pai. Que todos aqui tenhamos uma boa semana, uma semana consagrada ao Senhor, em que nossos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, todos aqui possam honrar ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém.